Halloween é um clássico absoluto do terror que contém no total mais de 12 filmes dessa franquia. E no vídeo de hoje irei fazer a minha tier list dessa saga, comentando sobre cada um desses filmes e dando a minha avaliação sobre essa franquia no geral. Começando já com o primeiro filme da franquia, Halloween de 1978. E não tem como negar, é um clássico absoluto, mas além disso também é uma aula de como construir um vilão perfeito. É surreal ver como John Carpenter constrói Michael Myers. Cada diálogo do Dr. Loomis nos faz temer esse personagem. Só de ouvir as declarações já compreendemos que ele não é desse mundo. As cenas do Michael Myers aparecendo de fundo, observando e perseguindo os personagens, desaparecendo e aparecendo em lugares inusitados, dá um ar muito massa para o personagem, como se fosse um ser onipresente, que pode estar em qualquer lugar observando suas vítimas. Michael Myers com certeza é um dos meus vilões favoritos do cinema e este é o filme que melhor faz uso desse grandioso antagonista. Irei colocá-lo na categoria maravilhoso. Agora irei falar sobre a continuação, lançado em 1981, Halloween 2. É um filme que contém um novo diretor, o Rick Rosenthal, e acredito que ele consegue emular muito bem a direção do John Carpenter nesse filme. Por mais que ele não crie cenas tão memoráveis igual as do primeiro filme, a direção dele funciona bem. Mas para mim, o que não funciona é a maneira como o filme tenta expandir a sua história e transformar em algo muito maior, colocando coisas como o plot twist da Laurie Strode ser a irmã do Michael Myers e a introdução de uma seita, o que são coisas que nem são aprofundadas direito, só estão lá e o filme nem faz nada com elas. Mas eu ainda acho uma continuação de um clássico bem competente, então irei colocá-lo na categoria bom. Agora irei falar de um filme que acredito ser o mais polêmico da franquia inteira, que é Halloween 3. E é um filme que segue uma história muito diferente dos anteriores, com direitos a robôs assassinos, presas de venda de máscaras querendo fazer um genocídio e outras coisas muito maiores e malucas. A direção desse filme consegue captar bem a vibe dos anteriores e imitar a direção dos dois primeiros filmes, principalmente nas cenas onde focam nos robôs assassinos, que é Michael Myers puro. Acho que se seguissem a ideia do John Carpenter de fazer filmes antológicos, mas com uma atmosfera de Halloween, teria sido muito interessante de se ver. Irei colocar Halloween 3 na categoria bom, na frente do segundo filme. Agora irei falar sobre Halloween 4, o retorno de Michael Myers. Eu considero ele melhor que o segundo, pois preserva uma história menor, sem muitas invencionices, igual do primeiro filme. Mas, ao mesmo tempo, acho que a direção desse filme aqui é mais genérica e menos inspirada que o do segundo filme. Por exemplo, não temos mais planos sequências acompanhando lentamente Michael Myers, e isso dá uma prejudicada até no personagem, pois há um esvaziamento dele, o transformando só em um Jason genérico. Mas ainda assim, considero um filme mais divertido que o segundo, então irei colocar na frente do segundo filme e atrás do terceiro. Agora Halloween 5, A Vingança de Michael Myers. É um filme que contém uma direção melhor que a do anterior, volta a focar naqueles planos sequências acompanhando Michael Myers, o que traz de volta a coisa mais da hora do personagem, o tornando mais ameaçador do que no quarto filme. Claro que esses momentos não se comparam ao do filme original, mas consegue ser mais competente do que o segundo e o quarto filme. Gosto também de como ele não tem vergonha de ser espalhafatoso e traz umas coisas mais absurdas, tipo o próprio Dr. Loomis, que está mais louco do que o próprio assassino, mas que é muito divertido de se ver. Acho esse filme genuinamente muito bom. Agora irei falar sobre Halloween 6, A Última Vingança. A única coisa que eu realmente gosto desse filme é a sua atmosfera. Gosto da maneira como utiliza o trovão e a chuva para criar uma atmosfera que desvia dos anteriores e é única. Mas tem o mesmo problema do segundo filme, só que muito pior. Enquanto Halloween 2 só apresentava as ideias do culto e nem dava tanta atenção, esse aqui tenta desenvolver e falha. E falha não só no culto, os personagens nenhum dá para se importar e gostar. Até o Dr. Loomis, que é um clássico dessa franquia, está completamente perdido e muito menos emblemático. Este é o único filme da franquia que eu realmente acho ruim. Agora irei falar sobre Halloween H20. É muito bom ver como vai para um lado mais pânico,
com alguns momentos de comédia e referência a outros filmes de terror e até referência de filmes da própria franquia, mas sem ir tanto ao fundo ao ponto de virar metalinguagem, como Um Novo Pesadelo. Claro que isso dá uma distanciada do que a franquia é, e talvez seja o filme que menos tem aquela vibe da franquia, mas ainda assim é um ar novo para essa saga. Irei colocar na categoria muito bom, atrás do quinto filme. Agora irei falar sobre Halloween Ressurreição. É o filme que mais se comunica com o tempo que está inserido, o ano 2000, que é o início do digital. O filme contém os seus momentos de found footage, que lembra bastante A Bruxa de Blair, principalmente por ser algo mais amador e experimental, mas que funciona para criar um ótimo terror. Aliás, a câmera digital não é a única tecnologia muito presente e importante nesse filme. O celular e o computador são ferramentas que até ajudam a narrativa. Com certeza é o filme que mais consegue renovar as técnicas da franquia, além de ser pura trecheira. Categoria muito bom. Agora irei falar sobre o remake do Rob Zombie de 2007. A primeira parte desse filme é a coisa mais polêmica, pois faz algo entre aspas inadmissível com o personagem, que é explorar a infância do Michael Myers e de alguma maneira explicá-lo, que dizem que acaba com a magia do personagem. Eu discordo disso ser um problema, pois é uma nova versão com uma nova visão de um diretor sobre o personagem, além de que traz novas dinâmicas. Mas eu também tenho alguns problemas com essa primeira parte, principalmente no início. Eu realmente não gosto de como Rob Zombie lida com seus personagens, fazendo eles serem tão malvados ao ponto de ser caricato. Mas lá para a parte do sanatório é a melhor coisa do filme, pois, além de explorar algo completamente esquecido pela franquia ao longo do tempo, que é a relação do Michael Myers com o Dr. Loomis de modo mais psiquiátrico e até amigável, ele também sabe melhor lidar com essa parte psicológica do assassino e até de outros personagens, como por exemplo a mãe do Michael Myers. Já a segunda parte do filme é um filme de 1978, só que muito mais brutal. Mas eu realmente não lembrava como Rob Zombie conseguia emular bem a direção do John Carpenter em alguns momentos. Ele só fica atrás do David Gordon Green nessa questão de filmar o Michael Myers. Irei colocar esse filme na categoria muito bom, atrás de Halloween H20. Agora a continuação, Halloween 2 de 2009. É muito interessante ver como esse filme integra o sobrenatural. O David Gordon Green, na sua trilogia, já vai brincar um pouco com isso, mas não de maneira tão expositiva igual aqui, ao ponto de alguns momentos parecer um filme de possessão. Também é um filme que contém os momentos dramáticos melhores que o do filme anterior. Mas é um filme que falha na sua parte slasher. Algumas cenas de morte mais deslocadas à trama, sem nenhuma importância, levam o filme para baixo e desfoca do que realmente é interessante. Irei colocar este filme na categoria bom. Agora irei falar do primeiro filme da trilogia comandada pelo David Gordon Green, Halloween de 2018. Com certeza, David Gordon Green é o melhor diretor que passou por essa franquia, só ficando atrás do John Carpenter. Todos os diretores que passaram por essa franquia tentaram de alguma maneira recriar a direção e o suspense do primeiro filme. E alguns conseguiram fazer bem, como o Tommy Lee Wallace em Halloween 3, e em alguns momentos até Rob Zombie conseguiu, mas não tão bem quanto o Green faz aqui. Gosto muito de como ele filma Michael Myers da mesma maneira como John Carpenter, acompanhando lentamente o personagem em um grande plano sequência, mas só que aqui ele consegue fazer uma versão do personagem mais assustadora que é o do original. Também traz uma Laurie Strode com um desenvolvimento meio parecido com o que ela teve em H20, só que muito mais perturbada e até meio extremista, ao assumir que a violência é a única solução para os problemas, o que funciona muito bem. É um filme que por pouco não chega do nível do original, então irei colocar na categoria maravilhoso atrás do filme de 1978. Agora irei falar sobre o segundo filme da trilogia, Halloween Kills. E a melhor coisa desse filme é como aborda o sentimento de protagonismo dos personagens. Para começar, traz de volta bastante do elenco secundário do filme original, o que poderia soar um fanservice barato, mas a maneira como insere esses personagens se sentindo parte de um destino, como se a história inteira fosse em volta deles, e agindo iguais justiceiros, quando na realidade percebe que não e morrem iguais a inúteis, é muito interessante e ousado. E isso é um arco até para a Laurie Strode,
que mesmo tendo o tempo de tela reduzido, quase não fazendo nada no filme, ela passa por esse arco de perceber que nem tudo é sobre ela. Além de que consegue fazer até uma crítica meio política sobre essa situação. A cena do hospital, por exemplo, com um monte de gente correndo, se batendo, ferindo inocente igual animais para fazer a, entre aspas, justiça, é algo que diz sobre muito a nossa própria realidade. É um filme que ele é mais fraco que o primeiro, mas ainda é um filmaço bem subestimado. Categoria muito bom na frente de todos. Agora, o terceiro filme da trilogia e o último filme da franquia até o momento. Halloween Ends. Eu não irei me aprofundar muito, pois já comentei sobre esse filme aqui no meu canal e ainda mantenho tudo que eu disse lá, mas ainda fico muito intrigado como David Gordon Green poderia ter ficado na zona de conforto, entregando tudo aquilo que esperavam, mas o cara decidiu ousar muito e renovar a franquia. Tem que ser bom mesmo para fazer uma conclusão de uma trilogia ser sobre um romance adolescente e ainda funcionar extremamente bem. É o mais fraco da trilogia, mas ainda é uma ótima conclusão de uma trilogia. Categoria muito bom, só atrás de Halloween Ressurreição. E essa foi a minha tier list da franquia Halloween. No geral, é uma saga que a cada filme consegue trazer uma coisa diferente e renovar, o que faz que com essa franquia não seja enjoativa e nem esquecida. Já é a terceira vez que eu revejo essa franquia completa e nunca me canso. Com certeza é uma das minhas favoritas do terror.